Olá, tudo bem? Estamos de volta com a parte 3, Minutos de Techuvá, a teologia da substituição judaica. Hoje nós vamos falar sobre alguns momentos históricos importantes em que o povo de Israel, ao desaparecer, muitos acreditaram que jamais eles voltariam. Os judeus, por sua vez, sabendo desse desaparecimento, acabaram crendo que eles eram o Israel de Deus, e essa crença perdura até hoje. Um dos momentos mais importantes da história do povo judeu foi no século VIII. Aconteceu dois eventos que iriam mudar toda a história dos judeus. O primeiro evento foi exatamente a separação dos caraítas dos judeus rabanitas. Até o século VIII, o judaísmo ele dominava todos os judeus em toda a diáspora, apoiado inicialmente pelo governo romano, depois pelo Islã a partir do século VI. O judaísmo mantinha um poder ditatorial sobre todos os judeus. Mas no século VIII, no Egito, um judeu criou coragem e, com o apoio do califa, que eu conhecia muito bem e sabia da sua integridade, apoiou esse movimento chamado Caraíta ou Bnei Mikrat, somente a escritura. Uma grande parte dos judeus que serviam o judaísmo ortodoxo, eles não reconheciam o Talmud como Torá oral, não reconheciam como sabedoria os ensinamentos dos sábios, e a partir do século VIII, então, houve esta divisão. De um lado, o judaísmo ortodoxo, que seguiria a suposta Torá oral, condenada por Yeshua, em Mateus, no capítulo 15, no capítulo 23 e em Marcos 7, e os caraítas, que voltaram a obedecer somente a Torá. Os caraítas também retornaram ao calendário bíblico lunar, pois desde o século IV, depois que Hilel II determinou que o calendário bíblico não deveria mais existir, foi-se criado um calendário fixo, que é o calendário que está vigente até hoje entre a comunidade do judaísmo ortodoxo e os seguidores dele, o judaísmo messiânico e nazareno. É sabido que a maioria das festas, as datas não coincidem, em especial Shavuot. Normalmente, Shavuot dá uma diferença muito grande. Outro acontecimento também muito interessante que ocorreu no século VIII, depois da divisão entre judeus seguidores do judaísmo ortodoxo e judeus caraítas, foi o surgimento do que ficou conhecido como judeus Askenazi. O Islã, desde o século VI, estava avançando em todas as regiões. Em 2 séculos, eles já tinham tomado conta de uma grande parte do mundo. A Europa ocidental só não se tornou muçulmana porque existia uma nação que estava entre a Polônia, entre a Rússia, naquele miolo. Havia uma nação que não era nem cristã e nem muçulmana. Eram os Khazares. Eles eram pagãos, um povo guerreiro, e eles impediram que os muçulmanos viessem pelaquela direção ao ocidente. Mas chegou um certo momento que o rei da Khazaria, ao observar o desenvolvimento dos muçulmanos, o desenvolvimento dos cristãos, ele percebeu que ele estava ficando para trás.
E ele percebeu também que a crença dele, que era uma crença pagã, não tinha o menor sentido. E então ele decidiu buscar uma alternativa. A primeira alternativa que ele teve foi com o Islã. Ele chamou os muçulmanos e perguntou como é que era a religião deles. Aí o califa disse, olha, a nossa religião, ela surgiu dos judeus. Maomé, que é o nosso profeta, ele afirma que só existe um Deus, que é Alá. O rei da Casária se interessou e disse, mas me diga uma coisa, se o meu reino tornar-se muçulmano, eu tenho que prestar contas a alguém? Sim, tem que prestar conta ao califa que está no Egito. Eu falei, muito bem, muito obrigado. Mandou chamar os cristãos. Vieram os representantes do Papa e disseram, muito bem, a nossa religião, nós saímos da religião judaica. O Messias judeu, que hoje é o nosso Messias, né? Ele era judeu, ele era de Israel. E a nossa Bíblia era a Bíblia dos judeus. Aí o rei da Casária fez a pergunta que mais lhe interessava. Ele não estava muito preocupado com a religiosidade. Ele disse, me diga uma coisa, mas eu tenho que prestar conta a alguém? Ele disse, sim, ao Papa. O Papa é a autoridade mais importante de todos. Ele agradeceu e agora ele ficou em dúvida. Como é que pode? Esses judeus não têm país, não têm rei. E essas duas grandes religiões saíram dele. Me interessei por ela, algo diferente nessa religião. Ele chamou um rabino sefardita. Esse rabino foi lá e contou a história de Moisés, contou a história de Israel, contou as destruições que Israel sofreu, contou o exílio babilônico, o exílio romano. E finalmente o rei fez uma pergunta. Me diga uma coisa, se o meu reino se tornar judeu, meu povo se converter ao judaísmo, a fé de vocês, né, a fé judaica, eu tenho que prestar conta a quem? Só a Deus, ninguém mais. Mas não tem nenhum homem que eu tenha que prestar conta? Não, claro que não. Aí ele gostou da ideia. Ele e a nobreza, inicialmente, se converteram ao judaísmo. Posteriormente, a nação como um todo. Aquele rabino que orientou no século VIII ao rei da Casária como tornar-se um judeu, em outra viagem trouxe mulheres judias e elas se casaram com aqueles povos da Casária, aqueles homens da Casária, não é? E a partir daí, então, a mudança também da origem do povo. Até então, ela era o pai, patriarcal. A partir desse momento, eles inventaram essa história de ser a partir da mãe. Então, hoje nós ficamos por aqui. Um pouquinho de história. Do século VIII ao século XV, os judeus de Sefarade não tinham contato com os judeus dos Askenazes. Amanhã eu continuo. Shalom, shalom.